Queridos amigos e queridas amigas, é uma grata satisfação estar aqui de retorno em mais um estudo de o Evangelho, estudo que é realizado pela Fraternidade Espírita Irmã Sheila, casa espírita conhecida da cidade de Salvador, do estado da Bahia, estudo que é feito de maneira presencial, mas por razões óbvias e por demais conhecidas do mundo, está sendo realizado no seu caráter online, no seu caráter virtual, de maneira, a princípio, temporária. Esse estudo é feito ao longo de muitos anos, nos quais a gente sempre estuda o Evangelho segundo o Espiritismo do início até o final, após o que retornamos ao início do Evangelho segundo o Espiritismo e fazemos um novo ciclo e assim sucessivamente sem fim. Ao longo de anos temos feito e realizado esse estudo dessa maneira e sempre quando retornamos em temas já visitados no ciclo anterior, no estudo que fizemos anteriormente, chegamos aos temas que já foram visitados e agora temos novas reflexões, temos novos desdobramentos, temos novas produções, né? Novos entendimentos cada vez mais profundos, porque o Evangelho é essa fonte de amor e de sabedoria inesgotáveis. No dia de hoje, estamos a estudar o capítulo 28 da obra citada, capítulo último do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que é denominado Preces Espíritas. Nesse capítulo, Preces Espíritas, temos uma série de itens que são os tópicos que são abordados. Preces em geral, onde tem, por exemplo, a oração dominical, preces para si mesmo, que a gente estudou todos os itens desse tópico, preces para si mesmo, e depois, que é o item que a gente está, prece para os outros. E estamos no segundo estudo, no segundo item a ser estudado de preces para os outros. No dia de hoje, portanto, o item é ação de graças por um benefício concedido a outrem, que são correspondentemente ao inciso ou aos itens 44 e 45 desse capítulo 28. Vamos ler o texto. Prefácio. Aquele que não é dominado pelo egoísmo alegra-se com o bem que acontece ao seu próximo, mesmo quando não o tiver solicitado pela prece. Prece. Meu Deus, sê bendito pela felicidade concedida a... e falar o nome da pessoa, alguém. Espíritos bons, fazei que eles vejam nisso um efeito da bondade de Deus. Se o bem que lhe aconteceu é uma prova, inspirai-lhe o pensamento de fazer bom uso dele e de não se envaidecer, a fim de que esse bem não se converta em prejuízo no futuro. A ti, bom gênio, que me proteges e desejas a minha felicidade, afasta do meu coração todo o sentimento de inveja ou de ciúme. Bem, esse trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo é um dos trechos menores, mais curtos, talvez o mais curto, e é um dos trechos, ou o trecho mais curto, talvez, das preces contidas em O Evangelho segundo o Espiritismo. A explicação de Kardec praticamente é uma frase, na verdade, que é um pequeno parágrafo, e a prece também é bem pequena. Essa prece é, na verdade, uma espécie de corolário à prece que estudamos no capítulo anterior. No capítulo anterior, estávamos estudando a prece por alguém que se encontra em sofrimento. Quase sempre a gente ora a alguém, vejamos os nomezinhos que a gente anota, né, os nomes que a gente coloca na caderneta, os nomes que a gente coloca, às vezes, no centro espírita, que tem lá, às vezes, a depender da casa, tem um espaço lá para colocar nomes de pessoas por quem a gente ora. A prece mais frequente que a gente faz em relação ao próximo, normalmente, é aquela prece que a gente faz ao próximo que se encontra em aflição. Ao sujeito, ao irmão, ao indivíduo que se encontra com alguma necessidade, que padece por algum conflito. E isso não quer dizer que seja ruim. Quase sempre essa é uma atitude, quase sempre não, sempre a prece em relação a alguém que está sofrendo é uma atitude de caridade, de amor, de consideração, de empatia. O sofrimento do outro nos sensibiliza, nos
nos mobiliza, né? Pelo menos as pessoas que já têm uma certa maturidade moral, que já despertou um pouco para as questões aí afetivas, emocionais, psicológicas da vida. Não estou falando nem das questões espirituais, tá? Mas pelo menos das questões emocionais, né? Que na vida não vive uma vida apenas do sono físico, do repouso, da alimentação e do sexo, né? Os três instintos básicos que predominam em nós, né? O sexo, o estômago e o sono, né? Como diz o espírito Joana de Ângeles. Mas é alguém que já despertou para um sentido emocional da vida, um sentido psicológico. Quase sempre essa pessoa, quando vê alguém sofrendo, quando sabe que alguém está sofrendo, quando se depara com alguma aflição, se sensibiliza e o sentimento de compaixão vem à tona, que é um sentimento nobre, um sentimento humano, mas é um tipo de prece para alguém. Enquanto Allan Kardec, no último item que a gente estudou no capítulo passado, fala sobre a prece para alguém que se encontra em aflição, prece, como eu disse, é a mais frequente, a prece de hoje é para alguém que está bem. Aliás, para alguém que as coisas estão dando certo. Prece, portanto, em relação a um benefício concedido a alguém. Se a gente examinou a ação de graças aqui tem a ver com gratidão, tá? Gratidão que hoje tem estudos até de neurociência, tá? Existe uma neurociência da gratidão. Se a gente falou da gratidão positiva ou a gratidão ativa, que faz o indivíduo psicologicamente ficar mais saudável, imagine a gratidão ativa em relação a outra pessoa. Exercitar prece de gratidão em relação a outra pessoa já é um nível espiritual de evolução mais elevado. Por quê? Porque é colaborar com a despoluição psíquica da atmosfera terrestre. Joana de Ângeles tem uma mensagem em um dos livros de Divaldo que ela vai dizer que pior do que a poluição que a gente conhece é a poluição mental. Aliás, diz ela, a poluição que a gente conhece é consequência da poluição psíquica dos encarnados. Ora, orar por outro, especialmente em forma de gratidão, é uma forma de contribuir para a despoluição dessa psicosfera, dessa atmosfera. Mas não apenas isso, a ação de graça, ou seja, a prece de gratidão, tem também a grandeza espiritual de colocar o espírito numa espécie de exercício psicológico de detectar o lado positivo das pessoas. Isso é, sair um pouco do seu ego para olhar para o outro. Olha, se eu falei na prece de gratidão em relação a si mesmo, ou seja, as coisas que acontecem comigo, e eu oro, e eu agradeço, e eu tenho uma oração de gratidão, isso, do ponto de vista neurológico, é estudo de neurociências atuais, tá? Estudos neurológicos, estudos neuropsicológicos, isso vai gerando no cérebro elementos que fazem com que o indivíduo tenha prazer e consiga ter um olhar para apreciar as coisas que lhe acontecem, que lhe alcançam. Ou seja, o indivíduo exercita o desfrutar, o apreciar das coisas positivas que acontecem que ele não percebe. Porque o indivíduo que não faz esses exercícios, o ingrato, ele pode ter um mundo aos seus pés e ele não consegue nem perceber isso. Ele não consegue nem enxergar. As coisas boas que acontecem a ele nem consegue ver. Ele nem consegue perceber. E ele sempre está insatisfeito. Então, esse exercício de gratidão em relação a si. Agora imagine um exercício de gratidão em relação ao próximo. O que significa dizer que o sujeito sai um pouco de si mesmo, sai um pouco do próprio ego, o que é muito positivo. Esse exercício de sair um pouco do próprio ego é muito positivo, porque diminui os nossos desafios, as nossas dores, os nossos dramas, e a gente também se coloca para olhar o outro, e o que é mais interessante, como a gente amadurece psicologicamente olhando e valorizando as qualidades alheias. Isso é uma coisa, é um exercício que quase nunca ninguém faz. Quase nunca alguém faz. A ideia de valorizar o lado positivo das pessoas. Mas o exercício de valorizar o lado positivo da pessoa é um exercício que a gente conquista, desenvolve repertório dentro da gente, a gente acaba amadurecendo com isso. Porque, olha, se eu exercito olhar o lado positivo das pessoas, esse olhar fica comigo. E eu também tenho esse olhar para comigo. Então eu sou menos rigoroso, não no sentido aqui de se aperfeiçoar, de ser condescendente com o próprio erro, mas sou menos rigoroso no sentido de menos punitivo.
Eu sou mais amoroso comigo mesmo, porque o amor que eu irradio ao outro é um amor que fica comigo e que se derrama em relação a mim mesmo, derrama em mim mesmo. Então isso é muito importante a gente considerar, porque é isso que está aqui sendo colocado nessa prece. A prece, dizem os espíritos em outros textos, a gente comentou aqui, é uma espécie de estudo de si mesmo. Então, a oração de gratidão em relação a alguma coisa que aconteceu ao próximo é um exercício de virtude espiritual meritória e superior, de tal forma que, ao valorizar as coisas positivas que acontecem aos outros e até as virtudes que os outros possuem, eu desenvolvo uma maturidade psicológica que nem sempre o outro tem. O outro para quem a gente ora, nem sempre o outro tem. Mas eu é que fico. Eu é que me ilumino. Eu é que me aprimoro. E que psicologicamente falando, eu tenho mais saúde mental. Então, a oração de gratidão em relação a si, saúde mental. A oração de gratidão em relação ao outro, eu exercito outros aspectos psicológicos dessa saúde mental que se reflete na minha relação com o outro. Já notaram como a grande maioria dos nossos sofrimentos, especialmente no mundo atual, é de relacionamentos? Aborrecimento em rede social, aborrecimento na convivência familiar. Por quê? Porque a gente não tem repertório, não tem recurso, não tem resistência para conviver. Porque conviver é, de alguma forma, também ceder. Conviver, viver com. Viver com é ceder um pouco, é conceder. Porque se eu estou sozinho, eu posso me sentar de qualquer forma, eu posso fazer o que eu quiser, entre aspas, muitas aspas, mas quando eu estou com o outro, até eu esticar para me espreguiçar, eu tenho que esticar e eu tenho um limite, porque o outro está ali, para não esbarrar no direito alheio. Então, eu estou usando esse exemplo bem simples para falar que na convivência eu tenho que ceder um pouco para dar espaço para o outro. O que significa dizer que convivência é incompatível com narcisismo, com vaidade, porque a vaidade é tão espaçosa que só basta ela mesma. Ela é cheia de si e não há lugar no narcisismo para olhar para o outro. Afinal, Narciso acha feio aquilo que não é espelho, diz o poeta popular. Eu olho tudo como espelho de mim mesmo, do meu narcisismo, do meu ego. Então é claro que não há espaço. Para eu olhar para o outro e valorizar para o outro, eu tenho que ceder. Tem que ceder o espaço, a atenção para que o outro... Por exemplo, no diálogo. Diálogo é ceder. Porque eu falo, mas eu preciso parar para ceder para que o outro fale, para escutar o outro. Eu tenho que ter esse recurso de poder escutar a pessoa, o sujeito alheio. Né? E isso é ceder. Não só eu que falo, o outro também tem que falar. Eu tenho que ceder espaço para o outro falar também. Olha só, isso é ceder. Então, eu estou dizendo isso porque o exercício da oração de gratidão em relação ao outro é um exercício psicológico, não apenas de estudo de si mesmo, mas também de desenvolvimento de um olhar potencialmente amoroso. E esse olhar potencialmente amoroso é um olhar mais maduro psicologicamente, que não olha apenas a árvore feita, mas vê a semente e vê que dentro da semente existe a árvore. Não condena a semente porque é semente, mas olha a semente e percebe que um dia ela vai virar árvore. Então, ao olhar para a semente, o indivíduo já enxerga a árvore. Ao olhar para um sujeito imaturo, a gente, ao valorizar o lado positivo dele, é um olhar de amor, porque a gente consegue olhar também para aquilo que ele vai alcançar. Jesus sempre olhava para as pessoas num olhar não da matéria, mas do espírito. E é por isso que ele olhava para a pessoa não para aquilo que a pessoa era, mas para aquilo que a pessoa podia ser. O potencial que cada um carrega. Que é o olhar de amor. A mãe olha para um filho, muitas vezes errado, e diz, ele não tem se comportado bem não, mas no fundo ele é um rapaz de bom coração. Ela consegue ver o bom coração do filho, que às vezes ninguém consegue. Às vezes o filho é um criminoso, um indivíduo que cometeu muito mal, mas ela tem razão. De fato, no fundo, ele tem um coração bom. Porque ela tem o olhar do amor. E o olhar do amor, o amor verdadeiro, é o olhar do espírito e não do corpo. Então, vejamos, a prece, portanto, tem esses mecanismos psicológicos. O valorizar o lado positivo do outro é assimilar também as coisas positivas do outro, uma espécie de reflexo. Emmanuel vai dizer isso no Pensamento e Vida. Emmanuel vai dizer que quando eu valorizo o lado positivo das pessoas, não é ser ingênuo e não é tapar os olhos diante do mal onde o mal está. É necessário que a gente saiba onde o mal está, até para discernir o que é o mal do que não é. Não precisamos ser ingênuos.
mas não valorizar o mal, valorizar o bem. Ao valorizar o bem, diz Emmanuel em Pensamento e Vida, eu gero reflexo, eu me sintonizo com aquele bem que eu estou vendo na pessoa e que a pessoa tem, e a irradiação do bem dela gera um reflexo, uma ressonância em mim, a ponto de gerar, portanto, estímulos em favor do meu próprio bem. Diz Emmanuel, o contrário também acontece. Aquele que se fixa nas imperfeições alheias, no lado sombrio do outro, aquele que cultiva a maledicência, os pensamentos sempre negativos em relação ao outro, maliciosos e perniciosos, esse indivíduo acaba sintonizando com o lado sombrio do outro, e quando o outro realmente cometeu um equívoco, que o indivíduo fica fixo naquele equívoco, condenando, não raro, diz Emmanuel, é muito comum o sujeito acabar reproduzindo o comportamento que tanto condena, caindo nos mesmos erros que condenou e que apedrejou. Então, a oração em relação ao outro, inclusive em relação a algo positivo ao outro, é uma espécie de defesa psíquica, defesa espiritual, de imunização espiritual em favor disso tudo, para que a gente assimile as correntes do bem em reflexos que espelha o próprio Deus. Emmanuel usa essa figura do espelho, o próprio Deus em toda parte. Mas essa mensagem me fez lembrar de uma outra mensagem, uma mensagem do espírito Joana de Ângeles, do livro Leis Morais da Vida. Joana de Ângeles vai dizer nesse livro, tem uma mensagem específica, mensagem chamada Participação na Felicidade. Nessa mensagem, Participação na Felicidade, Joana de Ângeles vai dizer que é muito comum a gente se compadecer, a gente se condoer, a gente se sensibilizar diante de alguém que se encontra em dificuldade. A gente estende a mão, se a gente tem já tem sentimentos nobres, já tem sentimentos de afeto, a gente se sensibiliza, estende a mão, a gente socorre, a gente ajuda. Alguém que está aflito acaba afligindo a gente e a gente se coloca no lugar do outro, a gente socorre, a gente auxilia da maneira como a gente pode. E isso tudo é muito bom, é ajuda que a gente quer ajudar o próximo, é sensibilização que a gente tem empatia. Portanto, isso é característica do ser humano normal, psicologicamente, psiquiatricamente, se colocar no lugar do outro, né? Que, com exceção dos espíritos muito primitivos que não têm ainda empatia, né? Mas todo aquele que já tem um certo senso moral se coloca. Joana de Ângeles, nessa mensagem, Participação na Felicidade, vai dizer que muitas pessoas, boa parte dos seres humanos, que estendem a mão, que socorrem, que ajudam, que auxiliam, que fazem verdadeiro gesto de afeto e de caridade, de ajuda em relação ao próximo, quando o próximo cai, está numa situação ruim, essas mesmas pessoas, na sua maioria, diante dessa mesma pessoa, se a pessoa estiver bem, se a pessoa estiver no sucesso, na glória, aplaudida, está no auge da sua carreira, ou na felicidade que ela conseguiu aí conquistar, se a pessoa for uma pessoa que conseguiu se autorrealizar, se realizar como pessoa, essas mesmas pessoas que estendem a mão, que socorrem, essas mesmas pessoas que ajudam esse sujeito que estaria caído ou precisando de ajuda, essas pessoas muitas vezes não se alegrariam e não vibrariam em favor da felicidade do outro. Ficariam desconfortáveis, seriam tomados pelo ciúme, seriam tomados pela inveja, que aliás é inclusive como acaba a prece de Kardec. Olha só o alinhamento com o texto de Joana de Ângeles, né? E é interessante porque Joana vai dizer que essas pessoas não são más, né? Mas o afeto ou amor ainda é um amor caracterizado por imperfeições. O nosso amor ainda é caracterizado por imperfeições. A gente ama, mas ama de maneira ainda imperfeita, ama com uma dose maior ou menor de egoísmo. Cada um de nós tem uma dose maior ou menor de egoísmo, porque o egoísmo, diz Allan Kardec, de acordo com os espíritos, é a chaga moral da sociedade. É o sentimento mais forte que se enraiza no indivíduo, mais difícil de se libertar dele, porque tem a ver com a própria importância que o indivíduo dá à sua personalidade e com a identificação que o espírito tem com a matéria. Então o egoísmo não é apenas se apegar a dinheiro, tá? Apegar as coisas. O egoísmo tem a ver com um monte de coisa. Muita gente acha que egoísmo é só apegar-se a dinheiro, a conta bancária, não. A objetos, isso é o de menos. Há egoísmos que não tem a ver com coisas materiais, mas tem a ver com apego ao ego. Tem a ver com identificação com o ego. É muito difícil sair disso, né? Transcender a isso, né? E Joana de Ângeles vai dizer que essas pessoas têm bons sentimentos, mas não têm
um amor incondicional ainda, não conseguiram ainda galgar esse amor dos espíritos superiores. O que não quer dizer que o amor incondicional, o amor dos espíritos superiores não exista, tá? Existe sim, há muito afeto, há muito amor que é vivido e exercitado pelos espíritos nobres, pelos espíritos superiores, e muitas vezes não é detectado, não é percebido. Existe sim o afeto, a caridade, né? Kardec vai falar em O Livro dos Espíritos da caridade desinteressada. Essa caridade desinteressada é o sublime da caridade. Kardec vai dizer que o que caracteriza de maneira mais forte o atraso espiritual de todos nós é o interesse pessoal. Olha só, interesse pessoal. O indivíduo faz o bem, mas faz o bem desde que os seus interesses não sejam agredidos, não sejam feridos, né? Mas a partir do momento que os seus interesses são feridos, aí deixa de fazer o bem, aí já não ama mais, aí já não tem afeto. Olha só. Então, o que Kardec está dizendo é o que Joana aborda no texto dela, quando fala sobre participação na felicidade alheia. São raros os sujeitos que vibram, que se alegram quando o outro está subindo, está crescendo. Principalmente se o outro cresce mais do que nós, se o outro está, sei lá, com uma carreira melhor do que a nossa, se o outro está ganhando dinheiro mais do que a gente, se o outro tem um patrimônio melhor do que a gente. Olha o material. Se o outro tem uma família que aos nossos olhos parece melhor do que a gente muitas vezes se entristece. A inveja, segundo os estudiosos da teologia dos 7 pecados capitais, a inveja é uma espécie de tristeza envergonhada. Uma tristeza envergonhada porque é um pecado envergonhado, porque é uma tristeza que não se admite, porque é a tristeza pela felicidade do outro, né? E esse incômodo faz parte de muitos de nós. Quantos de nós que temos muita coisa para agradecer, muita coisa para valorizar, mas aí a gente vê o outro com mais coisa do que a gente, aí as nossas coisas já nem tem mais o mesmo brilho, já nem servem mais, parece até que não são tão boas assim. Aquilo que a gente tanto valorizava já não é tão bom assim. Então o indivíduo tem um carro, sei lá, um carro bom, um carro que lhe permite conduzir, tá novo, tá bom, não apresenta problemas, atende bem, a pessoa adora o carro, aí de repente o vizinho compra um hipercarro, um supercarro, um carro importado daqueles de cinema. Aí o nosso carro já não fica nem mais bonito. A gente olha para o nosso e a gente nem fica mais bonito assim. É esse sofrimento que o Joana de Anjos está dizendo, que tem a ver com a marca da imperfeição do espírito. A marca da imperfeição do espírito, que tem a ver com essa comparação. A comparação e sofrer por comparação já é algo egóico, já é algo de natureza egóica, né? Mas o sofrimento que está atrelado a isso tem a ver também da dificuldade que a gente tem de ter a caridade desinteressada, a caridade sem o nosso ego, o bem. Não é que a gente não faça o bem. Se a gente faz o bem, por exemplo, a caridade, né? A gente faz a caridade, o bem. O bem é o bem em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar o bem é sempre o bem, mas quando a gente faz o bem e, por exemplo, a gente tira foto e coloca na rede social, no Instagram, no Facebook, a gente quer aparecer fazendo a caridade não se perde, é o bem. Mas é uma caridade que a gente está também querendo se promover, se fotografar, se destacar fazendo o bem. É ruim o bem? É necessário deixar de fazer o bem? Não. Mas ainda não é uma caridade desinteressada. É uma caridade que tem o interesse de se promover, né? Vai chegar um momento que o exercício da caridade vai fazer tão bem a pessoa vai se sentir bem, que a pessoa vai fazer o bem pelo bem sem precisar de nada em troca. O amor é a mesma coisa, né? Aliás, caridade e amor é a mesma coisa, tá? A gente fala em caridade como se fosse uma ação social, mas não é isso que a caridade é considerada pelos espíritos, tá? Caridade é o amor em ação, é a atitude amorosa. O amor é o sentimento, a caridade é o comportamento, tá? Mas são lados de uma mesma moeda. Então, quando a gente age de maneira desinteressada, aí é outra coisa. São níveis diferentes do amor, níveis diferentes da caridade. Portanto, essa ideia que Joana de Ângeles traz no texto de Leis Morais da Vida, quando vai falar que muita gente socorre o próximo em momento de dificuldade, mas nem sempre vibra e fica feliz com a felicidade do outro e com o engrandecimento do outro. Isso é tão sério, gente, isso é tão sério, que há um texto do Talmud, pelo menos se minha memória não está falhando, eu acho que esse texto tem relação com a tradição do Talmud. Fala de 2 irmãos que viviam brigando a ponto de correrem risco de morte, de um matar o outro. E aí Deus, Yahvé, aparece e resolve
tentar uma conciliação. Resolve tentar uma conciliação. E aí aparece primeiro ao irmão que tinha sentimentos um pouco melhores, sentimentos assim mais nobres, e começa a conversar com ele. Eu venho aqui tentar apaziguar você, tentar estabelecer uma espécie de reconciliação e gostaria de propor alguma coisa. E aí um anjo de Yahvé toma a palavra de Deus, com a permissão dele, diz, fale, e o anjo começa a falar. Eu estou aqui em nome de Yahvé e quero lhe propor que você se reconcilie com seu irmão. Eu quero lhe pedir que você refaça a sua visão. Vamos tentar agora olhar para o seu irmão com valores positivos, afinal ele tem também qualidades. Por que a gente passa às vezes uma vida inteira com alguém e a pessoa erra uma coisa, a gente não presta mais para nada, né? Não valoriza mais nada. Só aquele erro é que ressalta aos olhos. E todas as qualidades do sujeito, às vezes a gente tem uma vida com uma pessoa, sei lá, um familiar, um cônjuge, 30, 40 anos, e só ressalta aos nossos olhos os defeitos, os erros. Né? Um cantor como Luciano Pavarotti, que fez tanto sucesso, certa vez ele errou uma nota no Scala de Milão, ele decidiu nunca mais se apresentar no Scala de Milão por isso. Meu Deus, uma carreira grandiosa, um homem extraordinário, que voz imortal. Mas por causa daquele erro é o que destaca nele. Porque o lado negativo sempre... Aí falou, Deus, o anjo falou, e disse, você tem que valorizar. Para você se reconciliar, você tem que olhar para ele, valorizar as qualidades dele, e eu vou tentar ajudar você com isso. Eu quero lhe propor o seguinte, vocês brigam tanto, brigam por dinheiro, brigam por patrimônio do pai de vocês, vivem aí puxando a corda um para o outro. Eu quero propor o seguinte, o problema é posses materiais. Peça o que você quiser. Como disse, nossa, eu posso pedir? Pode, peça o que você quiser. Peça. Se o problema é esse, o que você quiser, eu vou atender em nome de Deus. E Yahvé balança a cabeça, então o anjo diz, peça. Agora, antes de você pedir, eu queria falar o seguinte, a minha proposta é que você valorize o lado bom do seu irmão. Então, tudo que você me pedir, nós iremos dar o dobro para ele. Aí, irmão, como é? Como é a história? Não, peraí, aí não, aí você não tinha me falado nisso, isso desde o começo, que negócio é esse? Então, se eu pedir, sei lá, uma casa, uma mansão, você vai dar 2 mansões para ele? Se eu pedir 10 mil denários, eu vou colocar em valores atuais, né? 10 milhões de dólares, você vai dar 20 milhões para ele? Se eu pedir um Rolls Royce, um carro, estou colocando em posses materiais valorizados atualmente, que não era da época, né? E o anjo balançou a cabeça assim, se você pedir um carro, a gente vai dar 2 para ele. Então, eu disse, então não quero. Se for assim, não quero. Não. Quer dizer, então eu vou ter uma coisa que eu peço, ele vai ter o dobro? Não, aí não. Aliás, antes do senhor partir, eu aceito. Eu quero pedir uma coisa. Eu disse, então peça que eu dou em dobro ao seu irmão. E aí o sujeito disse, eu quero ficar cego de um olho. Eu quero ficar cego de um olho. Porque aí o irmão ficaria cego dos 2. Essa história narra um pouco isso, quer dizer, ele teria posses suficientes, mas só por causa que o irmão teria o dobro, aí ele não queria. Então, quer dizer, o sofrimento dele não era nem pela posse, mas pelo irmão ter mais do que ele. Né? Era mais pela comparação, pela competição, pelo despeito, né? Pela dificuldade de valorizar a felicidade do outro, de apreciar o outro sendo feliz. Naquilo que o outro pode, naquilo que o outro consegue, e assim por diante. Sem ficar infeliz por isso, sem se comparar com o outro, sem se colocar no lugar do outro e ambicionar, no sentido negativo, não é que a gente não possa olhar para o outro e ambicionar chegar no mesmo resultado, mas é essa história, né, que Joana de Ângeles ilustra que estamos contando aqui. E aí eu me lembro de um outro caso contado por Joana de Ângeles na obra Receitas de Paz. Joana de Ângeles conta a história de Alberto de Ré. Na época que eu li esse texto, eu nem conhecia esse autor, depois eu fui pesquisar sobre esse pintor. É o maior pintor alemão, um dos maiores pintores alemães da sua história, talvez o maior pintor alemão da história da Alemanha, o maior pintor da Alemanha e de todos os países nórdicos no período do Renascimento, na Renascença, comparado a Da Vinci e outros.
E aí eu fui pesquisar a história desse sujeito. Que pintor, que gênio. E Albert Durer. Joana trouxe isso do mundo espiritual. Eu não sei se essa história tem na biografia, tem em algum lugar, eu não encontrei. É provável que Joana tenha trazido do mundo espiritual esse relato. Quem sabe ela tenha conversado com o próprio Albert Durer, por que não? Conversou com o próprio Durer e trouxe a história de Albert Durer, da origem da carreira de Durer. Ela conta que Durer tinha dificuldades financeiras, que vivia mal, limitado, aspirante a estudante de pintura, e com um amigo seu, um amigo de infância, que era também pintor, que também estava ensaiando para pintura, que também estudava pintura, eles viajaram para um colégio de pintura, uma espécie de colégio de belas artes, uma espécie de instituição para pintores. E aí ele foi com um amigo e para ingressar nessa escola de belas artes, essa escola de estudo de pintura. Chegando lá, no entanto, as dificuldades financeiras eram muitas, eles tinham que se manter e também pagar os estudos. O que é que aconteceu? Eles combinaram de um trabalhar e o outro estudar e, com o recurso do trabalho, manter os dois. Ora, Albert Durer e o amigo conversaram e Albert Durer disse, não, eu trabalho, eu vou tentar um emprego num restaurante aqui, que é o emprego mais fácil de a gente conseguir. E o amigo disse assim, não se preocupe. Primeiro, eu sou mais velho do que você, então eu acho que você tem prioridade, porque você é um pintor, é um estudante de pintura mais jovem, portanto, tem mais possibilidade do que eu. Você tem prioridade. E depois eu quero lhe dizer que já encontrei o emprego. Já estou empregado. Já vou começar a trabalhar. Então não se preocupe, eu arranjei um emprego de garçom num restaurante aqui próximo que vai dar pra gente manter nós dois e você custear os estudos. Ele ficou muito grato com aquilo e foi estudar. Estudou, começou a apresentar os seus quadros, as suas pinturas, começou a ficar famoso e começou a ganhar dinheiro. E quando começou a ter o retorno financeiro que ele tanto quis, ele então retorna ao amigo, né, um dia em casa, senta com ele e começa a conversar. E diz para ele que agora ele tinha dinheiro, graças às pinturas, ele começava a ficar um pintor famoso, com talento. Ele tinha dinheiro para bancar os dois e para que o amigo pudesse agora entrar na escola para estudar pintura e para começar a pintar e apresentar os seus quadros profissionais. O amigo então ingressou na escola e depois de 2 meses ele percebeu que o trabalho como garçom, o trabalho com as mãos, o trabalho braçal rude, havia de alguma forma destruído a sua sensibilidade, a sua psicomotricidade, o seu controle motor já não era mais o mesmo. Ele já estava experimentando alguma dificuldade. E aí volta para Albert Durer e fala, olha, eu percebo que eu perdi a sensibilidade para pintar, ademais você já revela um talento superior ao meu, eu não vou dar continuidade à carreira, as minhas mãos estão irreversivelmente afetadas, eu vou continuar trabalhando, vou arranjar um emprego braçal, a semelhança do emprego que eu tinha, e você continua pintando e eu o apoiarei sempre. Um verdadeiro amigo. Albert Durer ficou muito triste com aquilo, diz Joana de Anjos, ficou muito contristado, porque ele havia se sacrificado para manter os dois e graças a isso ele pôde começar a sua carreira. E agora não havia retribuição de ele agora começar a carreira dele, já que agora eles dois tinham condição. Um dia, Albert Durer, voltando para casa, entrando na casa, era de noite, ele havia se apresentado, havia inclusive tido sucesso, voltou muito tarde da noite, estava escuro, penumbra, ele entrou na casa e ao passar pelo quarto do amigo onde o amigo dormia, a porta estava entreaberta e ele viu alguma coisa estranha entre a porta. Então ele se aproximou, a claraboia da casa era iluminada pela lua. E aquele recinto que era alumiado, dava para ver alguma coisa. Ele abriu a porta bem suavemente para verificar o que era aquilo, aquela imagem que estava um pouco desfigurada. E quando ele abriu, ele percebeu que o amigo estava de joelhos, com as mãos postas, orando fervorosamente. E ele conseguiu escutar a oração. O amigo dizia e pedia a Deus que Albert Durer, seu amigo, tivesse todo o sucesso,
tivesse toda a fama, tivesse toda a glória, que conseguisse mais uma vez ter sucesso na apresentação das suas últimas peças de arte e que conseguisse o retorno que tanto precisava. Albert Dürer viu aquilo, se emocionou, fechou a porta de Joana de Ângeles e nunca esqueceria aquela cena, daquelas duas mãos postas, iluminada, e somente iluminada pela lua, que só iluminava as mãos, porque não dava para ver o resto do corpo no escuro daquele amigo. E ele mais tarde pintou uma das suas mais famosas obras, chamada Estudo para as Mãos de um Apóstolo. Quem quiser depois pesquise no Google essa imagem. Estudos para as Mãos de um Apóstolo. Joana de Ângeles vai dizer que a origem disso estava na grandeza espiritual daquele homem, anônimo na história, graças a quem nós podemos conhecer hoje as pinturas e as obras de arte de Albert Dürer. Ora, a oração em favor do outro, a oração pela bênção alheia, é a caridade desinteressada, é uma caridade anônima, é luz para quem ora, porque quem ora nesse nível de renúncia é que se ilumina, e por fim, é o corolário do amor ao próximo. É o corolário do amor ao próximo. É o ápice do amor ao próximo. Se o amor ao próximo, de estendendo as mãos daquele que está caído, já é afeto, já é amor, o amor ao próximo, no sentido mais elevado, é o amor desinteressado. É o amor que não se incomoda com o brilho do outro. É o amor que vibra em favor do brilho alheio. Por fim, gostaria de narrar duas histórias de Chico Xavier. Uma delas é de uma mulher que pediu a Chico para parar, ele estava atrasado, ele disse, não posso, estou atrasado, e quando ele estava indo, Emmanuel disse assim, pare e vá vê-la. Mas eu estou atrasado. E Emmanuel disse, mas se você já está atrasado mesmo. Vai chegar atrasado mesmo, então não faz diferença, atenda ela. E Chico voltou e atendeu ela. Estava atrasado para chegar no trabalho, atendeu ela. E ela começou a falar de um problema de saúde do filho, que ele havia receitado um medicamento, mas ela não tinha dinheiro. Bezerra de Menezes, então, recomendou que, naquele momento, que ele pegasse a receita, partisse a receita, em vários pedaços, desse a ela e ela bebesse com um copo d'água. Um problema de saúde, aliás, do filho dela. E com esse efeito sugestivo psicológico, ela ia ficar boa com a atuação dos bons espíritos. E assim ela fez. Mais tarde ficou boa, mas ele recomendou ali, ele atendeu ela ficou muito agradecida, ele se foi e diz Ramiro Gama em lindos casos de Chico Xavier e também Adelino da Silveira em Chico de Francisco, que quando ele foi se saindo, ela começou, obrigado Chico, Deus lhe abençoe, e ele andando, e Emmanuel diz, olhe para trás. E quando ele olha, estava jatos de luz saindo do tórax dela, envolvendo ele de tal forma que ele ficou sensibilizado. E a Emmanuel disse, imagine você, se você não tivesse atendido ela, o que é que sairia dela para você? E por fim, a história também muito conhecida de Valéria, história que está no livro Chico de Francisco, que também narra uma menina muito deformada, muito depauperada, que vivia na cama, necessitada de cuidados, e que Chico ia visitá-la, orando por ela, abraçando ela, cuidando dela. E um dia ele vibrou com a vitória dela, que foi o dia em que Valéria conseguiu falar alguma coisa. Ela era cega, surda, muda, e ela conseguiu falar alguma coisa. Praticamente não falava. Mas depois de muito apelar, aliás, era cega, surda, muda não, ela tinha um problema cerebral, mas ela tinha visão e ouvia, mas quase não falava. E Chico então insistiu, até que disse, Valéria, fale o nome de Jesus. O nome de Jesus tem tanta força que eu acho que você vai conseguir falar hoje, fale. E propôs a ela parou, e depois de um esforço grande, era de Natal, e disse, Jesus, ó. E todo mundo começou a chorar, Chico se sensibilizou, orou, vibrou pela vitória dela. Algumas semanas depois, Valéria desencarnou, e anos depois, Chico teve infarto. Teve muita dificuldade, foi para o hospital, ficou no hospital. Ficou lá. E de vez em quando, um espírito adentrava uma mulher linda, em trajes de cortes europeias, especialmente da Espanha, de séculos anteriores, do século XV e XVI, entrava, olhava para ele, aplicava um passo e saía. Aplicava um passo e saía. Aplicava um passo e saía. Todos os dias. Até que um dia
Chico abordou e disse, minha filha, você está me ajudando tanto. É tanta energia revigorante, eu estou me melhorando, eu sinto que eu estou me melhorando. Como é o seu nome? Eu não me lembro de ter conhecido você. Eu disse, você me conheceu, Chico. Eu vivi perto de você. Eu disse, mas me diga um nome, alguma coisa, porque eu não consigo lembrar. Ela olhou para ele e disse, eu vou te dizer só uma palavra que você vai lembrar. Jesus, ó. Chico então se emocionou e disse, Valéria, é você, minha filha. Olha como você está diferente, era aquela criança deformada, cheia de problema de saúde, olha como você está. Ela, pois é, resgatei crimes do passado e agora estou aqui bem refeita e você criou uma amiga agora, uma amiga, porque todo o bem que a gente faz e toda vibração positiva em favor do outro gera amizades espirituais que nos defendem mais tarde. O caso de Valéria. Então, meus amigos, espero que tenham gostado. É essa a nossa reflexão e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.